Sempre muito bom estar aqui convosco, nessa casa de bênção, nessa manhã. E hoje trago um tema muito discutido e muito conturbado perante o Evangelho. Essa passagem sempre foi sinônimo de confusão, mesmo entre amigos, sempre gera divergência. E eu resolvi trazê-la nessa manhã, porque é muito pertinente a nós. Essa narrativa, ela se encontra em Mateus, e Mateus vai nos falar assim, ó. Então, Jesus foi levado pelo Espírito até o deserto para ser tentado pelo diabo. Após ter jejuado 40 dias e 40 noites, ele sentiu fome. E o tentador, chegando próximo a Jesus, disse-lhe: se tu és filho de Deus, manda essa pedra tornar pão. Jesus, respondendo-lhe, disse-lhe: nem só de pão viverás o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Pronto. Simples. E ele, não satisfeito, ele arrasta Jesus até a cidade santa, coloca ele no pináculo do templo e diz: se tu for filho de Deus, atira-te daqui abaixo. Porque está escrito: os teus anjos lhe darão ordem a teu respeito e tomar-te-ão na sua mão para que não tropeces em alguma pedra. E Jesus, respondendo, lhe diz: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E ele, não muito satisfeito ainda, ele arrasta Jesus num monte mais alto e mostra a ele todos os reinos e todas as glórias e diz: se prostrado me adorardes, te dar-te-ei tudo. E Jesus chega a mais próximo e diz: vai-te, Satanás, porque somente a um Deus adorarás e somente a ele servirás. E aí chegaram os seus anjos, tomaram-lhe e guiaram-lhe. Essas reflexões de Mateus nos faz ter um pouco mais sobre as tentações nossas de cada dia, no qual todos nós somos muito impelidos a ela, muito. Mas aí, quando nós estudamos essa passagem no Evangelho, algumas questões sempre ficam, né, desses ensinos. Poderia ser Jesus tentado? Ainda mais como foi tentado? Como isso poderia acontecer? Será que isso é fato? Então, isso que nos leva, essas dúvidas é que nos levam a estudar cada vez mais. E a gente vai bater um papinho sobre isso então hoje. Primeira coisa: Jesus poderia ser tentado? Quem é esse Jesus? Como ele se apresenta para nós? Como a doutrina espírita nos coloca a ele? Se nós pegarmos a Revista Espírita, Kardec ele vai discorrer sobre essa parte do Messias, do enviado, né, do Filho de Deus, dizendo que são seres superiores, chegados ao mais alto grau dessa escala hierárquica angélica, celeste, né? Depois de terem atingido uma perfeição que os torna, olha lá, infalíveis, daí por diante, acima das fraquezas humanas, mesmo na encarnação.
Então aí Kardec, na Revista Espírita, já vai nos dar alguns elementos para análise, no qual a gente já pode ter uma tendência para resolver aquelas questões iniciais do texto de Mateus. Mas aí, isso bastaria? Como que, se ele fala, são seres superiores, né, no mais alto grau da hierarquia celeste, Kardec está se referindo à escala espírita. Se nós pegarmos lá o item, a partir do item 100 de O Livro dos Espíritos, Kardec vai discorrer sobre isso. E ele vai dizer que Jesus está no topo dessa escala. No topo, dizendo que, após ter percorrido todos esses graus da escala, se despojado de todas as impurezas da matéria, ter alcançado uma soma de perfeições que é suscetível à criatura, já não participa mais de provas e expiações, nem também reencarna mais em corpos perecíveis. Esses seres, como está aqui, celestes, eles vivem a vida eterna no seio de Deus. Essas são informações importantes para que nós possamos responder às questões iniciais. Mas é só isso? Não. Olha lá. Ó. Esse Jesus que nos apresenta a doutrina, ele vai muito além. Muito além. Se nós pegarmos lá a questão 625, Livro dos Espíritos, qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para que possa servir de guia e modelo? Aqui, antes de a gente saber a resposta, quando nós estudamos Kardec, nós temos que nos preocupar muito com a pergunta. O que Kardec quer nos perguntar? Vamos analisar. Primeiro, ele quer o tipo mais perfeito, ou seja, nada mais acima dele. Só que Kardec deixa um propósito para nós nessa pergunta, para que sirva de guia e modelo. Lembrando que guia para eu seguir, modelo para eu imitar. Então Kardec, vamos refazer essa pergunta. Ele quer que nós sigamos o mais perfeito de todos para que nós possamos imitar. Imitar em que sentido? Nas suas virtudes, nas suas ações. E aí a resposta é simples, né? Muito simples. Vede Jesus. Então, Jesus, para nós da doutrina, é o nosso guia e modelo. Acima dele, nada. Ele é o mais perfeito. Tanto que foi, segundo o relato dos Espíritos, o único ser, o único perfeito que esteve entre nós aqui na Terra. O único. Mas também é só isso? Não. A doutrina codificada por Kardec apresenta em diversas faces sobre Jesus. Tem um trecho da Gênesis também, aqui no capítulo 15, logo lá no subitem 2, Kardec vai discorrer sobre a superioridade de Jesus. E lá ele vai dizer assim, ó, como homem, tinha a organização dos seres carnais. Porém, como espírito puro, desprendido da matéria, haveria mais de viver a vida espiritual do que a vida corporal, cuja as fraquezas não lhe era passível. Note bem. Cujas fraquezas não era passível. Guarde bem isso, a gente vai usar depois. E aí Kardec continua, e o seu perispírito retirado da mais quintessenciada matéria do globo. Ou seja, ele ao reencarnar, tanto o seu perispírito quanto o seu corpo físico, nutriram dos elementos constituintes desse globo, em harmonia com o globo. Só que por ele ser um espírito puro, ele pegou a parte mais purificada desses elementos. Aqui nós já temos uma noção. Kardec denomina Jesus espírito puro, cuja as fraquezas não lhe era passível.
Se ele é um espírito puro, no mais alto grau dessa escala, cuja as fraquezas do mundo corpóreo já não mais o atinge, porque ele se desvinculou de todos os laços da matéria. Se ele obteve uma perfeição, no qual ele não tem mais nem provas nem expiações, como um ser desse poderia ser tentado? Essa é a questão. Para a gente ver que nós não podemos levar as Escrituras ao pé da letra. Nós temos que analisar, nós temos que ter um pouco de Kardec em cada um. O bom senso de poder ler, interpretar, colocar, comparar, analisar, aprofundar. E não engolir, e nem repetir. Tem muitos espíritas que são os espíritas das palestras. O orador vem, fala e sai repetindo por aí, sem ter analisado o que ele falou. Uma que palestrante também é sujeito a erro. Então, por isso mesmo que todos nós temos que crivar isso. Crivo da razão, da lógica, do bom senso. Isso falta muito no movimento. Ah, fulano X falou. Meu, daí? Temos que analisar. Por isso mesmo as Escrituras, baseado na doutrina, Jesus não teria como ser tentado. Jamais. E aí eu fui buscar um subsídio para isso. Na Gênesis também nesse mesmo capítulo 15, só que bem mais lá na frente, no item 52, nada menos, nada mais do que uma comunicação de João Evangelista foi dada. E é uma obra-prima esse texto. E esse texto cai como uma luva para o nosso estudo da manhã. Diz assim, João, olha lá. Jesus não foi arrebatado. Olha lá, já até grifei, grifo meu. Olha lá. Não foi. Esquece isso. Ele está esclarecendo. Ele apenas quis fazer que os homens compreendessem que a humanidade toda está sujeita a falir. Olha lá, está dando um toque, ó. E devemos nós todos, tanto encarnado quanto não, estar sempre em guarda, olha lá, contra as más inspirações a que, pela sua natureza fraca, é impelida a ceder. Olha que prima de texto. E aí ele continua ainda, olha lá. A tentação de Jesus é, pois, uma figura, olha lá, que fora preciso ser cego para tomá-la ao pé da letra. Ah, mas está escrito na Bíblia. Qual que é o problema? Temos que analisar. E ele continua. Pesai bem, aí ele vai dar uma dica para nós. Pesai bem os ensinamentos que os evangelhos contêm. Saber distinguir o que ali está em sentido próprio ou figurado. E os erros que vos são cegados durante tanto tempo se apagarão pouco a pouco, cedendo lugar à brilhante luz da verdade. Olha que primazia de texto. Nada menos, nada mais. Olha lá quem assina. João Evangelista, 1862. Então hoje, a partir de hoje, quando você pegar um texto, seja em qualquer evangélico, apócrifo ou não, pesai, analisai, é isso que ele está falando. Criva, passa pelo bom senso, pela lógica, pela crítica. Criticar texto não é falta de caridade como acha a maioria. Criticar pessoa, sim.
Falta de caridade. Textos não, é nossa obrigação. E Kardec foi um exemplo disso para nós. Ele questionava até os espíritos superiores. Não aceitava qualquer comunicação. E nós, às vezes, engolimos qualquer coisa. Temos que ser mais atentos a isso. Temos que estudar. Temos que nos aprofundar. Para a gente poder discernir o que é joio e o que é trigo. Mas como que eu vou saber o que é joio e o que é trigo? Sendo que eu não sei nem o que é joio nem o que é trigo. Aí fica complicado. Ok? Se ele nos fala que isso é um sentido figurado, o que essa figura tem para nos oferecer? O sentido figurado. Primeira coisa, o que é uma tentação? Para cada um, às vezes, pode ser uma coisa, mas a tentação, geralmente, em linhas gerais, ela é um estímulo, uma indução, um ato que pareça, às vezes, atraente, até certo ponto, mas que seja inapropriado. Tá lá. Ou ele vai de contra alguns costumes, algumas normas, algumas convenções, sendo, entre aspas, proibido. Isso é grifo meu, isso sou eu, tá? Eu sempre digo que a tentação é aquela voz que está dentro da gente que diz assim, ó, vai em frente, vai, nada vai te acontecer, ninguém está vendo, vai lá, faz, ninguém vai ficar sabendo. Essa é a tentação nossa de cada dia. Só isso? Não, nós podemos extrair outras coisas. O deserto, lembra? Ele foi levado para o deserto, onde jejuou 40 dias e 40 noites. Esse deserto, ele sempre está presente nos textos do Evangelho. Uma que estava, a região era propícia. Outra coisa, mas eu vejo de uma outra maneira figurada esse deserto. Como uma concentração, como um recolhimento. O que nos leva a um autoconhecimento, porque ali é você com você. Não tem outra coisa. Você não tem celular, você não tem internet, você não tem televisão, rádio, não. É você com você. Por isso que Paulo se afastou para o deserto para estudar as Escrituras. Por isso que 40 anos ficou Moisés com a turma dele lá. Por isso que Jesus jejuou no deserto. Esse deserto, na verdade, é um recolhimento, é uma concentração, é um autodescobrimento. Olha lá, é uma conexão. É lá que nós nos conectamos com a essência. Porque não tem outro lugar para você ir. É ali mesmo. Okay? Outra coisa que nós temos que esclarecer. Essa questão do diabo, do Satanás, também tem um sentido figurado nisso. Por quê? Eu fui buscar uma explicação mais lógica para vocês, né, mais alicerçada, para vocês entenderem um pouco. Quando vocês verem no texto lá, diabo, Satanás, geralmente, né, na nossa cultura, nós pensamos num ser horrendo, né? Uma coisa do outro mundo. E não é bem assim. Tanto que eu peguei alguns outros textos, eu escolhi esse, mas há outros textos no Evangelho que dizem assim, esse aqui é mais simples para a gente poder entender. Jesus estava com os seus discípulos, isso também quem narra é Mateus, e pergunta o mestre, quem dizem os homens ser o filho do homem? E aí eles estavam lá conjecturando com Jesus, né? Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros Jeremias, né? Ou qualquer outro profeta. Aí Jesus volta para esses discípulos e pergunta, né? E vós? Quem dizeis que eu sou? Aí Pedro se inspira, né? E diz, Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus olha para ele e diz assim, bem-aventurado és tu, Pedro, Simão, porque não foi a carne que te revelou, mas sim meu Pai que estás no céu.
E aí eles andavam por lá, e Jesus começou a falar com eles a respeito da sua partida. Que ele ia passar por alguns tropeços, por algumas atribulações, mas que isso estava dentro da sua programação. E que ele convia a ir a Jerusalém e padecer muitas coisas aos anciões, participais dos sacerdotes, dos escribas, morto, ressuscitado, como a gente já sabemos. Isso infla os discípulos. E o próprio Simão Pedro, que até então estava inspirado pelas coisas do Pai, toma-lhe à parte, chama Jesus do lado e repreende ele dizendo, olha lá, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, Jesus, porém, voltando-se a Pedro, disse, para trás de mim, Satanás. Então Pedro, olha o paradoxo. Pedro até então era o inspirado do Pai, agora ele é um Satanás. Então Jesus não tinha peso nem medida. Jesus não sabia distinguir uma coisa da outra. Um espírito puro, dilatado, ele não teria essa visão? Claro que sim. Mas aqui, quando nós lermos nos textos Satanás, diabo, isso é sinônimo de discórdia, de você ir contra a uma opinião. Nem sempre é aquela figura horrenda, muitos com um chifre, com um tridente. Não, não há nada disso. Então a gente tem que tomar muito cuidado nessa questão. Okay? Isso só para a gente poder se situar nesse sentido figurado, porque a gente vai começar a analisar agora. Uma outra coisa, se Kardec fala que Jesus é um espírito puro, o Messias, o enviado, que está no mais alto grau da hierarquia celeste, que a partir daí nada o demove, que ele não cai em tentação, cujas fraquezas ele não era passível, como ele aceita uma imposição de um ser ruim, do mal, como essa figura de Satanás, do diabo? Como que isso pode acontecer? Como que Jesus poderia ceder aos mandos de um ser maligno? Isso também me intrigou muito. E eu fui buscar. Questão 274 e 274A de O Livro dos Espíritos. Kardec vai perguntar assim: há entre as diversas classes de espíritos, ele está se referindo aí no caso à escala espírita. Há entre essas diversas classes uma certa hierarquia? Há entre os espíritos subordinado e autoridade? E aí os espíritos vão dizer que sim, muito mais do que nós imaginamos. Há sim uma hierarquia entre os espíritos, que se dá pela sua moral, que é irresistível. Ou seja, Jesus, sendo um espírito puro, ele tem uma hierarquia, ele tem uma autoridade sobre qualquer outro espírito de diversas ordens inferiores. Tanto que na questão 274A, não sei se eu trouxe aqui, não. Na 274A, ele vai perguntar assim: poderia um espírito inferior se furtar a uma ordem de um superior? Os espíritos são muito categóricos em responder: eu disse irresistível. Ou seja, uma simples ordem de Jesus, como naquele cego,
como naquele paralítico de Betesda, onde ele fala: levanta-te, toma teu leito e anda. Mesmo que aquele paralítico não quisesse, ele não teria como negar um pedido de Jesus. Quem dirá um ser maligno? Como que ele ia aceitar um joguete daquele? Foi como João Evangelista nos esclarece. Ele queria que os homens compreendessem que a humanidade fale e que nós temos que ter a guarda sempre pronta para as más inspirações. Tá, já que é figurado, vamos então lá. O que eu posso extrair daí? Primeira passagem, olha lá. Foi conduzido Jesus pelo deserto para ser tentado pelo diabo. Tendo jejuado 40 dias, 40 noites, depois teve fome. E chegando a ele o tentador disse: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Jesus, porém, respondendo, disse: está escrito. Por que Jesus fala isso? Está escrito. Porque ele sabia já das leis. Nem só de pão viverás o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso está em Deuteronômio 8:3. Na verdade, quando ele fala, torna-se essas pedras em pães, ele chama a nossa reflexão para um sentido do materialismo, das necessidades materiais do nosso dia a dia. Será que nós tendo esse discernimento entre o supérfluo e o necessário? Será que nós estamos agariando só tesouros aqui, esquecendo no céu? Não é nada de ruim você ter, mas não podemos ser escravo do ter. E também não podemos nos esquecer de ser. Essa é a mensagem que ele quer nos dizer. Tanto que o maior objetivo do Espiritismo, olha lá, questão 799 de O Livro dos Espíritos. De que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? Olha lá, destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz os homens compreenderem onde está seu verdadeiro interesse. Mudança. É isso que ele nos leva, esse materialismo. Então o Espiritismo nos quer uma mudança. Ele sabe que a nossa essência é materialista ainda, devido à influência que nós temos. A matéria ainda fala muito forte em nós. Tanto que nós somos da terceira ordem e estamos num mundo de provas e expiações. Não é à toa. Ok? Isso também nos remete a outra passagem de Jesus, também narrada por Mateus. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entrarão por ela. Okay? Segunda tentação, também no sentido figurado, olha lá. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou a ele sobre o pináculo do templo. Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Note que ele também conhecia as Escrituras. Que aos anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse Jesus. Também está escrito, isso porque estava em Deuteronômio: não tentarás o Senhor teu Deus. Aqui nos leva à soberba. Muitos de nós, às vezes ainda, damos ordem a Deus. Você quer saber mais que Ele, sendo que Ele é onisciente. Tanto que, depende dos espíritos apressar o seu avanço para a perfeição? Certamente. Dependerá somente de mim. Eles chegam mais ou menos rapidamente, segundo o seu desejo, a sua submissão, olha lá, à vontade de Deus. Grifo meu, a sua submissão
a vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa que uma rebelde? E vamos ser sinceros, nós como os filhos somos muito rebeldes. Muito. Esperneamos, fazemos birra e achamos que Deus está errado ainda. É só fazer uma análise da nossa vida. A gente vai ver isso. Queremos dar a ordem ao Pai. Olha lá, a audácia, né, nossa de dizer a Deus o que é o melhor. Muitos de nós temos isso. Trazemos isso conosco. Isso nos remete a gente poder mudar um pouco essa opinião. E lá, a última, novamente transportou o diabo para um monte, né? Alto, mostrou-lhe todos os reinos e a glória e disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Opa! Então Jesus disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Aqui nos remete também, devido à nossa materialidade ainda, a cobiça. A cobiça no seu sentido mais amplo. Por quê? Eu fui só entender isso no Evangelho Apócrifo de Tiago. Tiago tem logo no início do capítulo dos Evangelhos de Tiago, Apócrifo, bem-aventurado o homem que sofre a tentação. Achei muito estranho isso. E, meu Deus, será? Então eu sou um bem-aventurado, então? Só que tomemos cuidado. Sim. O que ele quis dizer com isso? Essas tentações, se nós conseguirmos resisti-la, se nós conseguirmos passá-la, servirão como moedas de ouro no nosso progresso. O duro é a gente transpor elas de uma maneira adequada, correta. Mas ela vai trazer. Por quê? Olha lá. Cada um é tentado naquilo que deseja. E aí eu fui procurar saber um pouco mais como que é essa relação entre nós, espíritos encarnados, né, no caso de nós, com essa tentação. Na verdade, quando eu vejo uma mulher na televisão, eu falo, nossa, que coisa é aquela? Eu me senti tentado, ou um homem, né, no sentido oposto. Na verdade, não é ele a tentação está em mim. Quando eu vejo um dinheiro ali e sou tentado a me apropriar de maneira indébita dele, na verdade isso está em mim. A tentação é uma coisa que está dentro de nós, é uma coisa intrínseca. Ela não está nas coisas. Por que Kardec nos fala que reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que ele emprega para domar? Muitos passam desapercebidos dessa palavra pequena, domar. Porque a partir do momento que eu domo, que eu tenho as rédeas das minhas más inclinações, eu posso estar inserido nelas. Eu não serei tentado. Um exemplo, eu não bebo. Nessa reencarnação, por enquanto, não. Eu posso ir numa festa open bar que eu não me sinto tentado de maneira nenhuma. Eu consegui domar essa minha má inclinação. E isso é a tentação. Ela está em nós. Nós temos que trabalhar para domar ela, porque a partir disso eu vou começar a crescer. São moedas de ouro na nossa caminhada. Por aí que eu fui entender o que Tiago quer nos dizer. Olha lá. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação. Por isso que nós estamos aqui hoje. Provas e expiações. Por isso que nós reencarnamos. Temos um objetivo, uma seta única de nos levar à perfeição.
Por isso que nós estamos aqui, para experimentar. Para nós podermos provar, espiar. O objetivo da reencarnação é essa. De a gente voltar a um corpo material para que possamos reparar equívocos de algumas existências pretéritas, mas também para agariar novos processos pedagógicos que nos levarão à perfeição, assim como construir a nossa parte no universo que estamos. Esse é o objetivo que nós estamos aqui hoje. E para a gente concluir, mas e aí? Você sempre tentado? Não, nós temos um antídoto. Olha lá. Vigiai e orai. Pena que nós não utilizamos isso no nosso dia a dia. Por isso que muitas vezes uma pequena tentação já embarcamos. Porque nós não utilizamos essas ferramentas. Vigiai e orai. Em qualquer brecha, o inimigo faz a festa. E faz. A gente não tem noção de como somos impelidos ao mal pela espiritualidade. Pela essa nuvem de testemunhas, como diz Paulo, que está sempre conosco. Então, vigiai, orai, de suma importância. Oração tem que estar em nós. Através dela, diz Kardec, pensamos, aproximamos, comunicamos com Deus. Precisamos mais disso. É através da oração que nós nos comunicamos com os espíritos superiores, com os anjos de guarda. E é dessa maneira, através da oração, que esses espíritos superiores captam as nossas súplicas. É dessa maneira que eles falam conosco. Mas às vezes a nossa mente tão perturbada não nos permite ouvi-los. Então, a partir de hoje, vamos vigiar mais, vamos orar mais. E orando, tudo se esclarece. Ah, uma coisa que eu gostaria de dizer para vocês. Muitos estudiosos se esquecem dessa última passagem. Último parágrafo, né? Então, o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. O que nos remete no sentido figurado essa última passagem, esse último parágrafo lá, que muitos deixam de lado? Que quando nós resistimos às nossas tentações diárias, teremos sempre uma recompensa. Olha lá. Sempre. Então vale a pena a gente lutar um pouquinho mais e nos melhorarmos. Sempre com Jesus, sempre. Isso não tenha dúvida. Mas eu também te falo, ó, jamais sem Kardec. Kardec às vezes é um estranho no movimento espírita. Quero agradecer à casa, que sempre me acolhe, é sempre motivo de muita emoção estar aqui nessa tribuna. É com muito carinho que eu recebo pessoas amigas, que eu venho a essa casa que me acolheu desde pequeno, e é sempre muito emocionante. Antes, tem meu Facebook lá, Lady Paula, eu realizo na Rede Amigo Espírita um estudo toda terça-feira de um projeto que eu denominei como Estudando Allan Kardec. Toda terça, nós temos ao vivo às 21h30 no YouTube, um estudo das obras de Kardec. E para quem não pode acompanhar ao vivo, eu deixo o link lá. Durante a semana você pode acessar e ir estudando um pouquinho com a gente. Qualquer dúvida, entra no Face, coloca a sua dúvida lá, que se eu não souber, eu vou pedir para o seu Ricardo, para o Dejair, para a Rose, para tantos outros aí, responderem para vocês. Muito obrigado e que Jesus possa abençoá-los, e muito obrigado a todos.